Dizem que há 108 obstáculos para a iluminação. E se cada obstáculo pudesse ser transformado num portal? Um portal capaz de transformar o conhecimento e a humanidade. Uma janela que abre novos horizontes através da educação e do desenvolvimento pessoal. Uma força que potencia a realização profissional e uma viagem em busca do autoconhecimento. Um portal para todos, por onde todos podem passar. Um acesso igual à formação e à aquisição de competências do futuro. Onde todos podem aprender hoje para um país mais desenvolvido e para um futuro melhor. Onde todos podem pesquisar e refletir sobre empregabilidade, oferta educativa e competências para se tomarem decisões baseadas em factos. Bem-vindos ao próximo Portugal. O caminho começa aqui. O amanhã começa agora. A Fundação José Neves chegou para ajudar a transformar Portugal numa sociedade do conhecimento. Apostar na educação do futuro, universal, contínua e acessível ao longo de toda a vida. O futuro espera-te. Entra em joseneves.org. Bem-vindos ao Editei do Building the Future, com a Fundação José Neves, em parceria com a Microsoft e a iMatch. A educação é chave para transformar Portugal num país mais competitivo, um país que possa melhorar nos índices internacionais e que possa fazer com que os portugueses sejam mais felizes e tenham um futuro melhor. A educação é, na nossa perspectiva, a base de todo esse desenvolvimento, que traz benefícios transversais a toda a sociedade. Durante esta tarde vamos falar com vários convidados e vários convidados vão expor também as suas perspectivas sobre a educação, sobre a agenda de competências, enfim, sobre o potencial que a educação tem para nos tornar um país melhor, com pessoas mais felizes e mais alinhadas com aquilo que são as suas expectativas. Para já, vamos começar por olhar para Portugal e para onde é que estamos, para depois podermos projetar para onde é que queremos ir do ponto de vista da educação. Portugal tem tido um desenvolvimento assinalável nos últimos 40 anos, nas últimas 4 décadas, em muitos fatores, e situa-se hoje no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU na 38ª posição. É um valor que não tem evoluído muito nos últimos 31 anos, aliás, desde 1990 apenas melhoramos 3 posições. E claramente aquilo que não tem permitido que Portugal evolua mais neste índice é a educação. Se em condições de vida e rendimento ou em saúde estamos em posições boas, na educação a nossa posição neste ranking é de 57ª posição, em que no topo está a Alemanha. Isto, de facto, demonstra que para podermos evoluir neste índice de desenvolvimento humano, teremos que, efetivamente, evoluir naquilo que diz respeito à educação. Para isso também temos que olhar para o tema do emprego e das competências. De facto, para termos melhor emprego, precisamos que as competências estejam alinhadas com as necessidades do mercado de trabalho e daquilo que as entidades que criam emprego necessitam. E a falta de competências e de qualificações tem sido, de acordo com indicadores também internacionais, aquilo que muitas vezes dificulta quer as decisões de investimento, isto de acordo com estudos, por exemplo, deste do Banco Europeu de Investimentos em 2018, em que 45% dos potenciais investidores referiam que a falta de qualificações era um dos maiores obstáculos à sua decisão para investirem no país. Mas, por outro lado, há também 57% das empresas no inquérito do INE dizem que a razão pela qual tem falta ou tem dificuldades de recrutamento tem a ver com a falta de trabalhadores com as qualificações adequadas e, portanto, conseguimos perceber que a falta de competências ou a falta de competências adequadas àquilo que o mercado procura tem sido também um dos fatores de entrave ao desenvolvimento do país e por trás disto tudo está
a educação, a qualificação e o alinhamento. Vemos também neste outro indicador, o World Talent Ranking de 2020, em que Portugal até ocupa uma posição interessante, a 26ª posição entre 63 países. Vemos que o investimento da formação dos trabalhadores por parte das empresas compromete a competitividade do talento português, ou seja, a falta de investimento por parte das empresas nos seus colaboradores é também aquilo que faz com que Portugal não tenha uma posição melhor neste ranking, liderado pela Suíça, com países como a Dinamarca e como o Luxemburgo. E uma das principais causas para uma descida, aliás, que existiu nos últimos anos, em 2018, neste indicador, Portugal ocupava a 17ª posição. A descida para agora, atualmente, para a 26ª, tem exatamente também a ver com esta descida, com o desinvestimento ou a falta de investimento das empresas nos seus colaboradores e, portanto, numa formação contínua, numa formação ao longo da vida. E por isso temos que orientar a educação para responder às necessidades do país, sejam elas quais forem, e por isso é fundamental que a educação e a formação deixem de ser estrangulamentos ao desenvolvimento do país e possam ser, de facto, fatores de desenvolvimento. Eu faço sempre notar que tivemos um desenvolvimento extraordinário, como vamos ver já de seguida, mas esse desenvolvimento extraordinário não implica que estejamos satisfeitos, ou seja, de facto, Portugal nos anos 90 tinha cerca de 50% das pessoas a concluírem, dos jovens a concluírem o secundário. Neste momento esse valor é de 89%, muito perto da média europeia dos 90%, e portanto é de facto uma evolução muito significativa. No que diz respeito ao ensino superior, é hoje os jovens entre os 30 e os 34 que têm o ensino superior terminado e as suas qualificações é 36%, sendo que este valor em 2000 era de 11%, e portanto aqui uma subida muito significativa, e portanto há aqui de facto melhorias extraordinárias no país. Contudo, é entre a população adulta e muita dela ativa no mercado de trabalho que se verifica uma enorme falta de qualificações. Só cerca de 52% dos portugueses adultos é que têm o ensino secundário terminado, e este é o valor mais baixo da União Europeia. E, portanto, algo tem que ser feito também no que diz respeito à educação ao longo da vida, para que possamos, de facto, ter as competências adequadas para o mercado de trabalho. E isto é visto com indicadores também que nos levantam preocupações, porque 40% dos desempregados em Portugal são desempregados de longa duração. Isto quer dizer que são desempregados há mais de um ano e o que pode indicar que ou as suas competências deixaram de ser necessárias no mercado de trabalho, ou são competências que são desadequadas àquilo que o mercado necessita. Por outro lado, também vemos que 41% da população ativa não tem competências digitais básicas e que são, neste momento, já essenciais para desempenharem as suas funções. E isto demonstra também que há um trabalho importantíssimo a fazer nas competências para o digital ou para a utilização do digital enquanto ferramenta para as nossas atividades do dia-a-dia. E desta forma fica evidente também a necessidade clara de, por um lado, se fazer aumento de competências, o chamado upskilling, não só no digital, mas em muitas outras áreas que são orientadas para aquilo que são as necessidades do mercado, e por outro lado também de fazer um reskilling, ou seja, uma alteração das competências para que pessoas que tenham perdido competências ou tenham competências que hoje não são adequadas às necessidades do mercado de trabalho, se possam requalificar e ganhar novas competências. E isto é muito importante, e voltando a um tema que já tinha falado anteriormente, mas que aqui se vê também neste indicador, é que apenas 10,5% dos portugueses adultos em 2019 fizeram algum tipo de formação. E este é um número que compara também mal com a meta europeia, de 15%, e que demonstra, de facto, esta necessidade de uma aposta numa formação ao longo da vida. A educação não termina quando terminamos o nosso curso técnico ou quando terminamos o curso superior ou o mestrado. De facto, estamos num mundo em que a qualificação e a aprendizagem é contínua. E estes indicadores demonstram, de facto, da OCDE, demonstram, de facto, a urgência que Portugal tem de apostar neste sistema de qualificação de adultos e de qualificação para as competências do futuro. Em 34 países analisados pela OCDE, que se vê neste gráfico, Portugal é, de todos estes 34 países,
o país em que é mais urgente preparar o sistema de aprendizagem de adultos para o futuro. Isto quer dizer que não temos um sistema para preparar adultos ou para manter os adultos e as pessoas que estão no mercado de trabalho qualificadas numa altura em que a obsolescência do conhecimento é enorme. Em áreas mais avançadas, o conhecimento obsolescece a cerca de 33% ao ano. Quer dizer que ao fim de 3 anos e qualquer coisa, o conhecimento deixou de ter valor e, portanto, precisamos estar continuamente a aprender e continuamente a desenvolver o nosso conhecimento. Mas os desafios da educação e da formação não se limitam, como é evidente, à população adulta. Há desafios também muito grandes também entre os jovens, como sabemos, e estes dados que eu estou agora aqui a apresentar demonstram este desfazamento entre a educação e o mercado de trabalho. A transição dos graduados, dos recém-graduados para o mercado de trabalho não está garantida, nem mesmo para aqueles que completam o ensino superior. Podemos ver aqui que dos estudantes que terminaram nos últimos 3 anos o ensino secundário, 26% ao fim de 3 anos não tinham um emprego ou não têm um emprego e mesmo sendo bastante melhor ter o ensino superior, há 15% ao fim de 3 anos de recém-licenciados que não estão ainda absorvidos pelo mercado de trabalho. E aliando a isto, há depois uma massa daqueles que terminaram o ensino superior, muito relevante, quase um quarto, 23% destes estudantes que terminam o ensino superior, que estão em profissões ou em funções de ocupações pouco qualificadas, ou seja, para as quais não precisavam de ter obtido aquele grau ou ter obtido aquelas qualificações. E, portanto, mais uma vez também podemos inferir daqui que, por um lado, o mercado de trabalho não absorve estas competências e, portanto, há muitas vezes aqui um desalinhamento e por isso é que é importante, enquanto país, e esse é um dos desígnios da Fundação José Neves, ajudarmos a que haja um maior alinhamento daquilo que são as competências que são necessárias para os portugueses terem sucesso no futuro e aquilo que o mercado e que aquilo que está a ser disponibilizado enquanto formação aos portugueses. E, portanto, podemos ver, de facto, esta importância fundamental de evoluirmos também nesta área e de resolver estas dificuldades, de facto, em termos de um alinhamento daquilo que são as necessidades e aquilo que são as oportunidades de qualificação e para os portugueses. E para lutarmos por um Portugal do conhecimento, e é isso que é, digamos, o desígnio da Fundação José Neves, nós queremos, efetivamente, potenciar um maior acesso à educação, a uma educação para as competências, uma educação que dê aquilo que, de facto, os portugueses vão precisar para terem melhores profissões, com melhores salários, se sentirem mais realizados e com uma aposta muito grande nesta aprendizagem ao longo da vida, que é, de facto, um novo normal para todos, até porque também muitos de nós, daqui a alguns anos, vamos estar a fazer tarefas e funções que hoje nem sequer foram inventadas e, portanto, é natural que essas competências ainda não existam hoje e que tenham que ser desenvolvidas ao longo do tempo. Queremos também apostar nesta promoção dos benefícios da educação e da formação constantes, contínuas, como referia, e também num maior conhecimento sobre a realidade do emprego e das competências. Acreditamos que a informação, o acesso a conteúdos que nos deem capacidade de tomar decisões com base em informação e em dados serão a melhor forma de podermos evoluir também no futuro. Os benefícios de mais e melhor educação acho que são claros para todos. Aliás, a competitividade de um país deve medir-se ou deveria medir-se cada vez mais pelo conhecimento dos seus cidadãos e, portanto, não há dúvida, diria, que uma sociedade com pessoas mais qualificadas, com mais conhecimento, é uma sociedade mais feliz, uma sociedade em que as pessoas conseguem ter mais oportunidades, porque também há mais empresas que podem criar emprego qualificado, de melhor qualidade, em que as pessoas têm a sua satisfação e eu diria que esse é também o nosso desígnio do que queremos ajudar a que possa acontecer em Portugal no futuro. Mas é muito importante também que percebamos para cada um de nós, para além do valor, digamos, da educação para um país, para cada um de nós,
qual é que é o valor efetivo de termos a educação e a aprendizagem das competências adequadas do ponto de vista de uma melhor carreira, de um melhor futuro. E aqui eu diria que é importante vermos alguns destes benefícios. Por um lado, tudo isto baseado em dados, portanto, estas afirmações que eu vou fazer, de facto, quem tem um nível de educação e de competências mais adequado e mais alinhado com aquilo que são as necessidades do país e do mercado, tem taxas de emprego mais elevadas e, portanto, os números mostram isso e vamos poder ver na nossa ferramenta Brighter Future algumas destas afirmações. Há também um menor risco de desemprego, portanto, para quem tem mais um nível de qualificações mais alinhado com as necessidades ou que vai fazendo essa qualificação ao longo do seu percurso também profissional. Dá origem também a salários mais elevados, com maior estabilidade de trabalho, com contratos mais estáveis, e uma coisa que achamos que é fundamental e muito importante é que também dá origem a uma maior satisfação profissional e pessoal destes portugueses. Há também benefícios claros salariais. Quanto mais subimos no nível de qualificações, mais se vêem ganhos também salariais claros nesta maior qualificação e, portanto, há um salto enorme que na média é de um aumento de 70% salarial em quem tem uma licenciatura, em que o salário médio é de 1.813 no total do país, 1.813 euros, mas em todos os níveis há evoluções significativas quando há um aumento, no caso do grau, mas poderíamos também dizê-lo também no aumento das competências, que muitas vezes não se traduz num grau de ensino. Mas a maior probabilidade também da estabilidade, como eu referia, as pessoas que têm maiores qualificações e maior ensino, um grau de ensino mais elevado, de qualificação mais elevado, têm também mais probabilidade de terem um contrato de trabalho mais permanente. No caso, na média do país, 64% dos trabalhadores com contrato permanente, 71% é porque têm um ensino superior e sem ensino superior esse número já baixa para 60% e, portanto, diz-nos bem que há uma diferença clara em termos da estabilidade no trabalho na média do país, como é evidente, para quem tem qualificações mais elevadas, seja a nível de grau, seja também a nível das competências que adquire para fazer as suas tarefas. E por isso temos que lutar por uma educação e uma aprendizagem para o futuro, como é evidente uma educação sim, mas não é qualquer educação que nos serve, tem que ser uma educação que tenha uma preocupação por aumento das qualificações, por um aumento dessas qualificações alinhadas com as necessidades e mesmo percebendo todos estes benefícios é muito importante perceber que mais educação tem que existir este match entre aquilo que é a procura e aquilo que é a oferta. E, portanto, vimos também que em Portugal há, de facto, um número significativo de pessoas que têm, por exemplo, o ensino superior concluído e que estão a fazer tarefas que são consideradas pouco qualificadas, isto é, tarefas que não necessitariam desse nível de ensino para que fossem executadas. E, portanto, temos, de facto, também perceber o que é que há para fazer no país e seguramente isto é uma responsabilidade de muitos atores, não é uma responsabilidade apenas do sistema de ensino ou dos governos, é também uma responsabilidade das empresas que têm que qualificar mais os seus trabalhadores e têm que se preocupar com esse alinhamento das competências dos seus colaboradores com aquilo que são as tarefas e aquilo que é cada vez necessário fazer e, portanto, é obviamente também uma preocupação de nós, enquanto indivíduos, em escolhermos por um lado, as carreiras e os caminhos de educação e de competências que melhor nos servirão os nossos propósitos em termos de futuro. E, portanto, esta orientação orientada para o presente e para o futuro, que aposte nas competências e no desenvolvimento dessas competências é fundamental e, para isso, precisamos
também de ter mais formação orientada a estas competências, em que muitas vezes ela é desligada do grau, ou seja, o importante muitas vezes é termos formação de curta duração, que nos dê, de facto, competências fortes em determinado nicho, em determinada área, e não necessariamente que nos atribua um grau de doutor ou de engenheiro ou outro qualquer grau. Naturalmente que os graus e a formação académica de base, digamos assim, seja do ensino técnico, seja do ensino superior, é muito importante, porque é a base para que depois possamos, em cima disso, construir novas competências e competências que nos vão ajudar a ter sucesso no futuro. Para isso, também, a Fundação José Neves, um dos projetos que lançou, é o Brighter Future, disponível a partir da nossa plataforma digital e que é a maior plataforma em Portugal que reúne informação e dados sobre educação, mercado de trabalho e competências e que nos permite descobrir, de facto, informação e dados sobre estas matérias e também temas relevantes que nos possam ajudar, seja individualmente a tomar as melhores decisões para o nosso futuro, quando estamos a decidir por que vias profissionais ou vias de educação queremos seguir, ou vias profissionais, ou mesmo quando estamos no mercado de trabalho, perceber a evolução de determinadas profissões, os caminhos e as competências que são mais requisitadas e, portanto, esta é uma ferramenta para o país, uma ferramenta digital que está à disposição de todos para, de facto, ajudar na tomada de decisões sobre educação, emprego e competências, uma decisão informada e baseada em dados. E com isso podemos, com esta ferramenta, perceber, por exemplo, quais são as competências que têm ganho mais importância em termos de emprego, que competências são mais pedidas nas ofertas de trabalho que são disponibilizadas online todos os dias, quais as áreas de formação com maior empregabilidade, quais as profissões com maior crescimento de trabalhadores, isto só para nomear algumas das respostas a que o Brighter Future ajuda a obter. E, por exemplo, nesta área de quais são as competências com maior procura, fica claro que nos últimos 10 anos as competências que em Portugal mais ganharam relevância são estas que estão aqui, desde o design de tecnologia até às ciências, à orientação ao serviço, à programação, à percepção social, e em que a orientação ao serviço e principalmente a percepção social se encontravam entre as aptidões que já eram mais utilizadas em 2010, mas que, entretanto, também tiveram um reforço muito relevante nestes últimos 10 anos, sendo que ciências, programação e design de tecnologias, apesar do seu enorme crescimento, ainda se mantêm das menos utilizadas e, portanto, quer dizer que num mundo cada vez mais digital, estas competências se espera que tenham ainda mais oportunidade de serem desenvolvidas, porque o mercado seguramente irá solicitar mais competências destas. Com o Brighter Future podemos também ver, de facto, quais são as competências com maior procura de quem coloca ofertas de emprego no mercado e vemos aqui que se verifica um peso de 44% naquilo que são as competências transversais, vulgarmente também conhecidas como soft skills e que têm de facto um peso de 44% em termos da média daquilo que são as procuras de emprego em Portugal, as ofertas de emprego em Portugal. E como podemos ver nesta lista, temos nestas competências transversais mais pedidas, desde o adaptar-se à mudança, o trabalhar como parte de uma equipa, o identificar e analisar problemas e oportunidades e, portanto, destacam-se de facto estas competências designadas por transversais. Depois, naquilo que são, digamos, as competências técnicas mais pedidas, que têm um peso de 34%, temos aqui competências como prestar apoio a clientes, o serviço ao cliente, a gestão de projetos, as atividades de venda, o liderar uma equipa, a formação de equipa. Portanto, são áreas muito importantes nestas, muitas vezes definidas como hard skills e que têm tido, de facto, uma procura grande. E depois temos aqui, de facto, as competências com maior procura do ponto de vista das competências digitais. 22% das competências pedidas pelos empregadores quando colocam ofertas de emprego já são digitais hoje
E, portanto, quando temos 41% da população que ainda não tem competências digitais básicas, podemos perceber que há aqui, de facto, um desalinhamento grande e muitos destes pedidos são, de facto, para competências muito básicas, desde utilizar os computadores até folhas de cálculo, ainda antes da programação, que também aparece, e da utilização de algum tipo de software relevante. Podemos também olhar e a partir do Brighter Future perceber também quais são as áreas com maior empregabilidade e aqui temos, em termos de dados, aquelas áreas de formação superior e que se destacam em termos de terem salários médios de entrada importantes, também qualidade do emprego e transição dos diplomados para o mercado de trabalho e, portanto, aquilo que nós conseguimos analisar dos dados é que as áreas de ciências, de matemáticas, de engenharias, de informática e tecnologia e também de saúde são, de facto, aquelas em que há uma maior empregabilidade em Portugal. E neste gráfico conseguimos verificar quais são as áreas de formação que potenciam a empregabilidade, isto é, que têm mais procura e, portanto, mais conversão em emprego efetivo. Estes são dados do IFP e, portanto, podemos, por exemplo, ver que do total de diplomados nos últimos anos nas áreas de matemática e estatística, apenas 1,1% se encontram inscritos como desempregados no IFP, portanto, há uma elevada taxa de empregabilidade. Fazer uma nota que estes dados, obviamente, são pré-Covid, porque ainda não há dados do período de Covid, mas acreditamos que depois de toda esta complexidade passar, voltaremos a indicadores semelhantes. E vemos, por outro lado, abaixo do tracejado, as áreas que têm maior, digamos, ou menor potencial de empregabilidade neste momento, em que há, de facto, um elevado número de recém-diplomados que estão desempregados, nomeadamente nas áreas das artes, das ciências veterinárias, da informação e do jornalismo ou dos serviços pessoais. Por outro lado, diplomados com ocupações pouco qualificadas. Já falamos disso anteriormente. Há uma percentagem de trabalhadores com ensino superior a trabalhar em ocupações de pouca qualificação, isto falando em particular de pessoas entre os 25 e os 34 anos, isto quer dizer que há pessoas que, mesmo tendo um diplomado empregado, não estão a trabalhar numa área que exige as competências que desenvolveram e podemos ver aquelas áreas abaixo da linha em que efetivamente isso mais acontece em áreas como o direito ou como as ciências empresariais ou a informação e jornalismo, em que de facto, no caso, por exemplo, das humanidades e serviços pessoais, 3 em cada 10 diplomados estão a fazer alguma coisa que é diferente da sua área de formação, o que não é necessariamente mau. O problema é quando estão a fazer tarefas e profissões que não implicariam sequer o grau de qualificação que detém. Temos também depois, por outro lado, as profissões que tiveram maior crescimento na última década e que, sem serem grande surpresa, as áreas ligadas às tecnologias de informação e comunicação duplicaram o seu volume na última década e, portanto, podemos ver que, de uma forma genérica, aquilo que são os chamados especialistas em tecnologias de informação e comunicação duplicaram digamos, o número de postos de trabalho criados no país, portanto, o que demonstra também que esta é uma área de desenvolvimento e que vai continuar a evoluir. E estes especialistas em tecnologias de informação, mais uma vez com dados do Brighter Future, como é que se caracterizam em termos de média? São, na grande maioria, homens e, portanto, eu diria que também aqui uma chamada de atenção importante de como é que temos mais mulheres também nas áreas tecnológicas e, portanto, também o que é que o sistema de ensino tem que fazer para cativar mais mulheres para estas áreas de grande procura e de grande empregabilidade. 59% das pessoas que estão nestas áreas de tecnologias de informação têm um contrato de trabalho permanente e 83% têm formação superior e têm um salário médio entre os 1.700 e os 2.200 euros,
que é acima do salário médio nacional de todos os licenciados, que se cifra nos 1.800 euros. Portanto, esta é claramente uma área acima da média em termos de oportunidade de emprego. Bom, e a Fundação, como já vos disse, um dos objetivos que tem é ajudar à tomada de decisão baseada em dados e informação, e para isso lançamos o Brighter Future, que nos permite efetivamente conhecer melhor e ter uma radiografia de Portugal do ponto de vista da educação, da empregabilidade e das competências. Vamos ver um pouco como é que funciona o Brighter Future. É uma ferramenta desenvolvida já agora com tecnologias Microsoft e também da OutSystems, que nos permite, por exemplo, fazer a pesquisa por uma profissão, verificar o número de trabalhadores dessa profissão, o salário médio, por exemplo, vemos o total de emprego e como é que tem evoluído o emprego, o salário médio da profissão, como é que se distribui do ponto de vista do país em termos salariais, mas também em termos de setores de atividade. Depois é possível ver quais são as competências que são necessárias para estar nesta profissão ou nesta função. Ainda nestas competências temos acesso ao top 3. Que tipo de educação ou de formação é que nos dá acesso tipicamente a quem tem esta profissão? Podemos ver aqui nestas áreas tecnológicas que a licenciatura em mestrado e também algum ensino secundário são de facto as áreas que mais prevalência têm. No ensino superior conseguimos ver depois quais são as áreas de formação dos trabalhadores a exercer esta profissão. No caso a informática, depois podemos ver qual é o total de inscritos em informática, por exemplo, no país, no caso daquele ano, o total de emprego de pessoas que têm aquela área de formação, o nível de desemprego, isso está a diminuir ou a aumentar, quais depois todos os cursos que estão disponíveis no ensino superior em Portugal para esta área de formação, e é possível fazer aqui navegações por região e fazer procura destas profissões, destes cursos, verificar aqui este curso, ter a noção do número de diplomados, do desemprego dos recém-diplomados também, e, portanto, estas são algumas das capacidades que o Brighter Future tem, e depois tem também áreas daquilo que nós designamos como insights, que é conhecimento, vermos, por exemplo, neste mundo Covid, como é que isto tem impactado a procura por parte dos empregadores, quais são as áreas mais procuradas e aquelas que cresceram em termos de procura. Portanto, esta é uma ferramenta da Fundação para ajudar o país e que tem, de facto, como objetivo que possamos ter um país e pessoas a tomarem decisões mais informadas com base em conhecimento e base em dados. Outro dos programas que a Fundação lançou também nesta área da educação, que é o nosso foco, são os Income Share Agreements, ou as bolsas reembolsáveis da Fundação José Neves, que têm como objetivo ajudar portugueses a poderem ter acesso a uma formação para as suas competências e para o seu futuro, em que a Fundação paga a propina e, posteriormente, quando o estudante ou a pessoa que está no mercado de trabalho, porque também não é apenas para estudantes, mas também para pessoas que estão no mercado de trabalho e que queiram fazer uma requalificação, quando tiverem um salário acima de um determinado montante que é definido à partida, aí começarão a repagar esse investimento que a Fundação fez, e esse repagamento é para ser utilizado noutras pessoas para terem exatamente as mesmas oportunidades e, portanto, queremos que o custo das propinas, sejam um mestrado, sejam um MBA, sejam um bootcamp, não sejam um entrave ao desenvolvimento do país e, portanto, a Fundação José Neves, nestes 2 anos desta primeira fase do programa ISA, tem 5 milhões de euros para este tipo de bolsas reembolsadas. Em jeito de conclusão desta keynote, ressaltar que a educação é fundamental para o desenvolvimento do país e que é urgente desenvolver e resolver o problema da falta de qualificação e do alinhamento das qualificações com o mercado de trabalho. Muito importante que haja iniciativas e a Fundação quer trabalhar aqui e que a Fundação tem, de facto, um objetivo de ajudar a este ajustamento e ajudar que Portugal se torne numa sociedade de conhecimento em que o futuro depende da nossa formação, das nossas competências para que possamos, enquanto país e enquanto indivíduos, termos um futuro melhor. Termino esta keynote e passo agora a palavra ao Andreas Schleicher, que é diretor de Educação e Competências da OCDE, que nos vai falar um bocadinho de Portugal e da perspectiva da OCDE também sobre estas matérias de educação e da agenda das competências.
Thanks for inviting me, and it's great to see the José Neves Foundation taking on the skills agenda in Portugal. Over the last decades, Portugal has made such great leaps to improve the quality of education. But there's still lots of room for improvement, and it's not just about producing more of the same education. In this rapidly changing world, the key to success is not to be in employment, but to remain employable. Not to learn for a job, but to learn to create a job. Securing employability means to give more people better skills to collaborate, to compete, to connect in ways that drive our societies forward. Without adequate investment in the right skills, people are kept on the margins of society. Technological progress doesn't translate into economic growth, and countries can't just compete in today's economies. But the toxic coexistence of unemployed graduates on Portugal's streets, or graduates just leaving the country, while employers say they cannot find the people with the skills they need. That also shows that skills don't automatically translate into better jobs and better lives. Portugal needs to get better to anticipate the evolution of skill demand. And the dilemma for educators today is that the kind of skills that are easy to teach and maybe easy to test are precisely the skills that are also easy to digitize, to automate, to outsource. The world no longer rewards us just for what we know. No. Google knows everything. But for what we can do with what we know. The future is about pairing the artificial intelligence of computers with the cognitive, the social, and emotional skills and values of human beings. It's equally important to improve the quality of skills by putting the premium on skills-oriented learning throughout our lives instead of, just stacking up qualifications up front in people's lives. Learning today needs to be much more about ways of thinking, involving creativity, critical thinking, problem solving, decision making. About ways of working, including communication, collaboration, and about tools for working, including the capacity to recognize and to exploit the potential of new technologies. And last but not least, about our capacity to live in a multifaceted world as active, as responsible citizens. Employability today means to support lifelong and life-wide learning, to prepare people for jobs that have not been created, to use technologies that have not been invented, and to solve social problems we can't just yet imagine. No? A lesson for Portugal is also that skills development is far more effective if the world of learning and the world of work are very closely integrated. Compared to purely government-designed curricula that are taught exclusively in schools. Learning in the workplace allows people to develop hard skills on modern equipment and soft skills, teamwork, communication, negotiation, through that so important real-world experience. Hands-on workplace training can also help people to motivate disengaged young people to stay or to re-engage with education and to smoothen transitions between work and education. But even upgrading skills is not going to have the desired impact if those skills aren't used effectively at work. And that's the other side of the employability coin in Portugal, as elsewhere now. Better career guidance will be one part of that equation. People who have the latest labor market information at their fingertips, they can help steer individuals to education or training that best prepares them for the right career. Helping young people to gain a foothold in the labor market. Also that is so important. Coherent and easy to understand qualifications are also very, very critical to help employers identify the next potential employees who are best suitable for the jobs that they can offer.
But I also hope that the Jose Neves Foundation will raise the skills agenda beyond the immediate needs of the economy. Just think how the world has evolved over the last few decades now. We've seen this growing disconnect between the infinite growth imperative and the finite resources of our planet. We've seen this growing disconnect between the financial economy and the real economy. We've seen a growing disconnect between the haves and the have-nots, not just in Portugal, elsewhere. And the idea of our gross domestic product has got out of touch with the sense of well-being of people. We've seen this growing disconnect between institutional leadership and people, between governance and the perceived voicelessness of people. And we've seen a growing disconnect even between technology and the social needs in our societies. Surely, I don't want to blame education for all of that. But, we should also not underestimate the role that education has played and will continue to play in shaping the world in which we live. And our mindsets as well. These days, education is no longer just about, teaching people something. It's more about helping people develop a reliable compass and the tools to navigate with confidence through this increasingly complex, volatile, ambiguous world. Success in education today is about identity. It's about agency. It's about purpose. It's about building curiosity, opening minds. It's about building compassion, opening hearts. And it's about courage, mobilizing our cognitive, social, emotional resources to take action. And those are also going to be the best weapon we have against the biggest threats of our times. Ignorance, the closed mind. Hate, the closed heart. And fear, always the enemy of agency. I know that the Portuguese government is currently doing a lot to help its schools rise to the needs of the 21st century. But that's not just a government project. It's only going to succeed as a whole of society project. The social partners, civil society organizations can make a big contribution to developing learning environments that include broader, transferable skills and ensure that good quality training is really available to all. Portugal's employers can probably do a lot more to create a climate that supports lifelong learning. And some individuals can and perhaps should shoulder more of the financial burden. And the government can do a lot to design rigorous standards, provide financial incentives, and create a safety net so that really all people have access to high quality learning. In the long run, there's no way to stimulate our way out of a crisis or to print money our way out of a crisis. The only sustainable way is to grow our way out, and that means giving more people better skills so that they can drive society in Portugal forward. Thank you, Andreas, for your great insights on your keynotes. It's always a pleasure to be with you and discuss these very important subjects of education and this, namely this skills agenda and the importance of it for the development of the world and in this particular case of Portugal. You mentioned several very interesting things in your keynote, and one of those is really the fact that in Portugal there are many indicators that show us that companies have difficulty in hiring people, but at the same time we have people that need to go abroad to have a job, and we have an irrelevant number of people and young people that don't have a job. So what do you think that are the causes of this mismatch between the needs of the market and the education or the skills that are being provided? And from your experience in many countries in the world, how can that be diminished in the short term? Yeah, you need to look at both demand and supply factors here. And on the supply side, it's really about relevant skills. Portugal has seen enormous progress in providing more skills, more people with better degrees,
But when it comes to the relevance of the skills, I think there are still big shortcomings. And that's really what you can feel on the labor market, that employers need people who can think imaginatively, who can solve complex problems, who can apply their knowledge creatively in novel situations. Now, that's really what companies are looking for, whereas the education system is still too heavily tilted towards the reproduction of academic knowledge. And I think that mismatch is being felt. On the demand side, you can say that Portugal is actually doing quite well on research. It's invested a lot in research, but research doesn't become innovation automatically. You need to have the kind of incubation and the kind of culture to actually turn new ideas into new products. And also there, I think it's a lot more needed to keep good research and academic talent in the country. Mm-hmm. Yeah, and Portugal, I think that we are always aiming for a much better future. It has done an incredible progress in the last 4 decades in every areas. But I think that with all the challenges and the pace of development that the world is having, and now with situations like this pandemic that put a lot of pressure on the skills that will be needed in the short term, that's clearly everyone needs to be involved, from companies to civil society and of course the government. And when it comes to what you were saying about the education being a bit more focused on the academic part, what have you seen around the world that could be good ideas for Portugal to implement? Namely, how can we really, and this is one of the focus of the foundation, provoke a change in education so that we have more modules that are short-term, deeper in terms of the skills that they can provide you, and less focused just in the degree. I just showed numbers in the keynote where clearly people that have higher education degrees have higher salaries and are better, are more happy in what they do. But clearly there's a need for this kind of short courses focused a lot on the competencies as a complement to the existing higher education. So what can be done quickly to change this? Yeah, first of all, maybe it's about thinking less about education and more about skills and more about learning, and also in a life-wide and lifelong perspective. In a way, the flip side of the enormous progress that Portugal has seen in getting more people towards better degrees means that, yes, young generations are quite well equipped, but I think that rapid progress has also left a lot of older people more behind. Now, the gap between, the skilled in the young and the skilled in older populations is much wider. And those people you're not going to get into, formal educational structures with degrees. I think they're really the relevance of learning, becoming much more granular, giving people more ownership over what they learn, how they learn, when they learn, where they learn, integrating the world of work and the world of learning much more closely, and also becoming better to recognize the knowledge and skills of people. Now, we tend to look at only formal qualifications, but people learn a lot of things in real life and at the workplace. And I think to becoming better at understanding what people can actually do rather than just where they studied will become increasingly important, particularly to close that kind of large age gap that has opened in Portugal because of the rapid progress in the next generation. But would you agree that for that change in the way we learn and the way these programs are shifted, that there's an important role that the higher education system needs to play? Or do you think this is for new entrants or different education providers to do that job? Well, if you look towards the most advanced countries on this front, it's not just about higher education. It's about the idea that everybody needs to continue to learn. And university is one place of doing that. But it's about creating many more other places where people can learn. And if you go to a country like Sweden today, you have over 40% of adults who continue to learn and study, and not just for the next job, also for things that generally are interesting for them. If you go to a country like Singapore on the other end of the world, that used to be very much like Portugal, very oriented towards credentials.
it is now a program called Skills Future, which is really, remodeling that whole agenda. And I do think that is very important. Higher education is certainly a very important part of that equation, but it's just one of many opportunities in which people can invest in their skills. Yeah, you just mentioned the figure in Sweden where 40% of the workforce or adults do an education. That's a huge difference for Portugal, where last year just 10.5% did so. And even what we've seen in Portugal is that companies in maybe 10, 15 years ago used to support more the education, and even with scholarships for their employees to do masters or do other kinds of training, and that has a bit gone down. You've studied it and you look at the world. Do you have any ideas why that's happened in Portugal and how to reverse that situation? Well, in the current economic context, in a more mobile, flexible labor market, the incentives for employers to invest in their own people is challenged. I think that's a universal picture. We see that in many countries. But again, the answer to that is to look at more fine-grained, more granular modes of learning. Maybe you can't invest in a kind of master's degree for your employees, but you certainly can invest in, bringing them to the next level and giving them sort of the kind of tools to become more effective, more productive workers. I also believe that's a role where the government, when you think about tax structures, can do a lot to incentivize both companies to invest in their future and people to take more responsibility for their own learning. So I think governments, the enterprise sector, the education institution, foundations, I think the civil society is also a very, very important part of that equation. It's just about making this more of a whole of society enterprise rather than a government service. No? Sure, I completely agree. And as José Neves Foundation, we've been trying to do that, and we just launched in late September the income share agreements, which is really a way to help people, employed and unemployed, starting their careers or in the middle of their careers, whatever it is, to get access to masters, to MBAs, to boot camps, to other things. And really what we need is really to have what we were discussing, more training, more learning programs that really align with this idea of providing deep skills in a short period of time. So, and this is really where we are betting. Just one other question that, the world is developing this pace, and education is not developing at the same pace, at least here in Portugal and in many countries. What do you think is the role of technology and these digital worlds and AI and big data? Do you think that this can help to make the changes that are needed so that we can get into models that are more up to date to the current society needs? Yeah, technology does two things. First of all, it makes workplaces much better at extracting value from skills. So actually it pays more to have better skills. And it's not just about technology skills, it's about almost any skills. Technology increases the value of human work. That's, I think, one big factor in driving the motivation of people to learn. We know in digital intensive workplaces, people are more likely to learn with other people. They are more likely to upgrade their skills. They are more likely to learn by doing. So I think that's all very positive. But I also think that technology has a huge role to play in the learning industry itself. It can make learning so much more interactive, so much more adaptive to the individual needs. While you study mathematics on the computer, that computer can study you, how you learn mathematics, the kind of things that you find interesting and boring, where you're good at, where you struggle, and then adapt learning content. I think that's something that we didn't have in the past. If you look at augmented reality, virtual reality, in the space of vocational education and training, we have entirely new opportunities to do this. And most importantly, what I hope is that technology will help us revolutionize assessment and certification. At the moment, our qualification structures are so lumpy. The biggest issue in Portugal is not even that there is no provision of training or no money for training. The biggest issue is that so many older people do not see education as their future, because they see, well, I have to study for many years and then I get, an uncertain degree, and then, maybe it will be a benefit.
I think technology can recognize the skills much more instantly and give people the sense that, well, I invest in my skills and it's going to make a difference in my life. So I'm very hopeful that it's going to not happen overnight, but I think there's huge potential there. When we talk about skills, I think that people immediately would think about more deep skills or skills that are technical skills, or what we call the art skills. You talked in your keynote about the importance of social and emotional skills. How can we help develop those, which certainly are very important, assuming that employers are less caring about the level that you ended your degree? So how can that be put into fruition and into execution in a country like Portugal? Yeah, the kind of things that are easy to teach and test, they are disappearing. Social and emotional skills are rising in importance. Now, I think the advent of artificial intelligence pushes us to think much harder about what makes us human, and those dimensions are very important. And this is where vocational education and training are very strong. You learn to work with real people. You learn to, negotiate with people who are different from you. You learn to solve practical problems. And I think those kinds of learning environments where the learning and work are very closely integrated help develop those kinds of skills. But I also think even formal education can do much better. We could introduce much more collaborative learning, even in schools and universities, project-based experiences. And I think we need to change this idea that learning is about consumption of educational content is really for the past. The future is about agency. Can you think for yourself? Can you work with others? And you can learn that in so many contexts. But I do believe best in life, best at work. We are probably in the largest digital event in Portugal, and that talks about technology, about education, as we are talking. So for an audience that will have different kinds of personas, from students, people trying to get their first jobs, to CEOs and people that are in the labor market. So what would be your advice for these people if they look at the future and see the challenges in front of them? Well, for individuals, invest in your future, strike a good balance between your present need and your future. And your future is about what what you can do, your values, your attitudes. I think that is a hugely important agenda. And I think still is underestimated, even among many young Portuguese, that kind of long-term value. If you are an employer, if you make your place of work a place of learning, you're going to be much more productive and you're going to be much more attractive to your employees. Workplaces don't just need to be financially attractive. They need to be intellectually, socially attractive. And I think that's what you can achieve by integrating learning and work in a much better way. And if you are in the technology and industry, this is your moment. I think the COVID crisis has reminded us that learning is not a place. Learning is an activity, and that we can support that activity so much better if we reconfigure the spaces, the people, the time, the technology to make learning more interesting, more engaging, and more productive. Thank you very much, Andreas, for the positive perspective and for these insights. I think it's always a pleasure to talk with you and about these very important subjects of learning, skills, and the future. We are getting to the end of our session, and again, from the foundation side, again, a big thank you for your availability to interact with us and to be present with us. And hopefully in 2021 we'll be able to do more things together with OECD and really help Portugal become a knowledge society where education, where skills are really what makes our citizens happy and having a better life, which is at the end of the day, which our goals. Thank you, Carlos. It's always a pleasure to work with you, and I really think you have a very, very important agenda in front of you. Thank you.